Boa noite, galera. Esse vídeo eu vou fazer um vídeo retomando uma temática historiográfica que eu já até abordei nesse vídeo. E vou intitular esse tema Quem foi Che Guevara? Aqui não espere eu relatar um ser humano. Não, aliás, o mito Guevara e tampouco se ele foi isso ou foi aquilo. Acredito que exista erros nas duas perspectivas, tanto da parte da esquerda como da parte da direita. Quem foi Che Guevara? Foi um médico argentino que, em seu tempo, ele acreditou que a única solução para lutar contra o imperialismo seria a luta armada. E pôs a mão na massa para tanto. E há uma contradição, porque ele foi responsável pela execução de prisioneiros de guerra, aliás, condenados da ditadura batista. E duas perspectivas. Esses condenados faziam parte da antiga ditadura de Fulgêncio Batista. Muitos deles eram funcionários fantasma que eram sustentados por uma elite. Essa elite que virou a máfia de Miami. E isso ninguém fala. Pode-se questionar os meios. E não foi o Che Guevara que mandou executar, foi o Fidel Castro que mandou executar esses condenados por conta de participar da ditadura Fulgêncio Batista, que era um entreguista, que era um cidadão que seria capaz até de prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos. E o Fidel Castro, pode-se questionar tudo sobre o Fidel Castro, mas uma coisa ele não era entreguista. Ele jamais fez a nação cubana se ajoelhar pelo vizinho do norte, e passando por apuros como sanções econômicas até hoje. Mas enfocando o Che Guevara, ele era um jovem médico que não serviu o exército argentino por ter asma, e formado em medicina, especialista em dermatologia e era clínico geral também. Ele logo na juventude, para ir a completar sua especialização, ele foi estagiar num leprosário do Peru. Para quem não está ligando ao termo, leprosário seria um hospital que cuida de hanseníase, que era o começo do tratamento da hanseníase, da lepra, naquele período no leprosário. E ele estagiou nesse leprosário. E ele foi junto com um amigo dele, Alberto Granado, percorrer a América Latina toda. Viu todo o sofrimento latino-americano. Chegou à conclusão do que? Paz e amor não adianta. Nós vamos ter que pegar e radicalizar. Vamos pegar e entrar na luta armada para conter o ímpeto do imperialismo. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo de uma fase do governo cubano em que o Che Guevara era ministro da Economia em Cuba. E ele deu uma entrevista para uma jornalista estadunidense que anos tempo mais tarde teria se matar e iria se suicidar.
E entre outras coisas, a jornalista pensa que se ele espera que as relações entre Cuba e Estados Unidos fosse reaberta logo, mas ele foi categoricamente que ele não acreditava que as relações entre os Estados Unidos e a ilha de Cuba iria ser restabelecida tão cedo, porque ele tinha a mesma visão, por incrível que pareça, minha. Os Estados Unidos nunca viu Cuba como um país independente. Para os Estados Unidos, Cuba é uma ilha protetorada, uma colônia rebelde dos Estados Unidos. E os cubanos nunca aceitaram ser colônia dos Estados Unidos. E outra coisa também, nessa toada, os Estados Unidos, em nome de um ódio contra um governo, submete nações inteiras a passar fome por conta que odeia um governo, tem birrinha com o governo dos Estados Unidos, aí mete sanções como fazem há anos com Cuba, fazem sanções contra a Venezuela, aí o povo começa a ter falta de alimento porque não tem como comprar. Aí esses países são proibidos até de ter bancos dentro desses países, por exemplo, para os amigos terem uma ideia. E para a visão dele, nesse período, que desse vídeo que eu vou até colocar como um vídeo referência, vou ver se eu acho um vídeo do filme Diário de Motocicletas, que é uma representação interessante do vídeo da juventude de Che Guevara. Eu recomendo também o filme Che Argentino e Che La Guerrilla, que não contemplou tanto de forma exata a historiografia envolvida pelo personagem Ernesto Che Guevara. Contudo, dá para ter uma ideia do que foi Che. Uma coisa interessante, por exemplo, para quem conhece o José Pepe Mujica, não dá para se falar se o Che Guevara fosse vivo, ele seria um senhorzinho do perfil do Pepe Mujica hoje em dia. Para vocês terem uma ideia como eu acredito que o Che Guevara seria se ele fosse vivo, se ele não tivesse sido assassinado brutalmente a mando dos Estados Unidos. E tem pessoas que dizem que pode ter dedo da KGB junto com da CIA o assassinato de Che Guevara, mas algo que não tem comprovação nenhuma do fato. Aparentemente é mais uma dessas fake news espalhadas pela extrema direita. E é verdade que o Che Guevara fez duras críticas ao manual de doutrinação marxista-stalinista, fez duras críticas à ideia de que reprimiu o pensamento dos alunos, sobretudo. Ele fez essa crítica contundente e talvez por isso surja essa ideia de que a KGB e a CIA queriam ele morto e por isso ele morreu. Mas é algo até a priori um pouco fantasioso, porque não há essa prova ainda de que o Fidel Castro teria traído o Che Guevara e sabia que ele iria morrer. Não tem essa prova. Tudo isso fica no campo da especulação e não como eles falam assim,
é especulação do tipo BNDES. O engraçado é que não teve nenhum centavo do dinheiro brasileiro indo para Cuba. Ficou nas empresas que foram fazer obra lá em Cuba. O Brasil teria o direito a explorar o porto de Mariel, um dos portos de escoamento de produto de mais qualidade, com melhor localidade, e o Brasil teria direito de administrar conjuntamente com o governo cubano. Ou seja, sairia ganhando se tivesse acontecido. Mas esses caras falam que é capitalistas e não sabem nem ser capitalista, porque seria algo positivo para o Brasil controlar o Porto de Mariel. Seria o nosso canal do Panamá, seria o Porto de Mariel, de uma forma justa, não seria uma dominação, uma invasão do território cubano. O Brasil também pagaria a parte do governo cubano por explorar esse porto. Mas, entretanto, vamos ao que interessa. Che Guevara é um mito? Che Guevara é o demônio, que a extrema-direita diz? Não. Che Guevara foi um homem sonhador, idealista, de que tanto vê sofrimento, tanto vê caos social. Ele chegou a acreditar que a única solução para o mundo seria a luta armada. Seria os povos latinos se unirem em uma luta armada e detonar o imperialismo através da bala mesmo. Esse é o propósito foi o propósito concluído por Che Guevara, por conta da exploração que o imperialismo estadunidense. O curioso é que ele tinha uma visão a priori, bem no começo dele como político, que a vida dele como político durou pouco, porque ele pouco tempo depois ele resolve, da Revolução Cubana, resolve abrir mão dos cargos que ele tinha e do direito a ser cubano, e partiu para outras revoluções. Primeiro no Congo, tentou o modelo cubano no Congo, e depois foi para Bolívia. Lá alguns falam que o objetivo de invadir a Bolívia seria implementar um porto seguro para a guerrilha, um foco de guerrilha na América Latina, para ir invadindo e conquistando outros territórios. Só que não deu certo o modelo cubano na Bolívia também, porque havia muito preconceito contra estrangeiros na Bolívia, e isso e falta de informação. Isso provocou talvez a derrocada do Che Guevara, que de tanto cansado no período que ele foi capturado, ele falou a célebre frase: "No matire, yo soy Che, yo valo más vivo do que muerto". Mais ou menos assim que seria o que ele teria falado em todo esse processo. E ele acabou sendo mistificado por esse desejo de luta contra o imperialismo, embora a visão desse... Vou colocar o documentário, a entrevista aqui na descrição. Nesse momento da entrevista, ele mostra
que um certo encantamento ainda pela União Soviética, que ele dizia que a relação de Cuba com a União Soviética era diferente da relação de Cuba com os Estados Unidos, que a União Soviética, teoricamente, na visão dele, via Cuba como uma parceira e não como uma colônia. É diferente da relação que os Estados Unidos tinham. Mas voltando nas hipóteses, se Che Guevara fosse vivo, será que ele gostaria de ver a sua imagem sendo mistificada? Quem acha isso está totalmente equivocado. Por quê? Che Guevara, ele era contra o culto à personalidade humana. Para vocês terem uma ideia, até mesmo o culto à sua personalidade, ele seria contra. E ele foi uma pessoa dotada de qualidades e defeitos. Ele não era nem um demônio nem um santo. Era uma pessoa com pecados, como na visão cristã, mas que tinha algumas perspectivas de um mundo melhor. Ainda que os meios que ele usou para esse mundo melhor tenha sido mais um meio radical. Mas era comum em todos os jovens daquele período, aquele sentimento revolucionário, armado, lutar por um mundo melhor, implantação do socialismo, que graças muito à Revolução Russa, que elevou os bolcheviques ao poder, que posteriormente à morte de Lenin começou o expansionismo russo, que até se formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo isso agrega na personalidade histórica desse personagem da história, que, não, repito, não é o mito, não é o santo, nem um demônio. Ele se considerava apenas um soldado em prol da revolução, em prol do socialismo. Inclusive, ele chegou até, mais para o final da sua vida, ele chegou até descrever um diário com críticas, tecendo críticas ao modelo soviético de socialismo, que para ele teria um fim logo, porque os manuais de doutrinação das escolas soviéticas não deixavam os estudantes pensar. Os caramachos soviéticos pensavam pelos estudantes. É a ideia que ele apreciava em todos esse contexto. E é isso aí, galera. Eu falei que era mais ou menos 25 minutos, mas eu vou ver se eu termino aqui com 20 minutos. E Che Guevara também é usado sua imagem equivocadamente pelo próprio capitalismo. O capitalismo ganha dinheiro com a figura do Che Guevara. Tem, por exemplo, bebidas alcoólicas que é colocada a imagem do Che, calcinhas, redes de calcinhas que colocaram a imagem do Che Guevara, cuecas, camisas. Eu fico vendo, principalmente quando eu era adolescente, que eu já era interessado em estudar a história de Cuba, e eu ficava vendo jovens usando camisa do Che Guevara e nem sabe quem ele é. Assim como ainda tem alguns que fazem isso e não sabem quem Che Guevara foi. Não sabem que os anos de luta que ele implementou, o pouco tempo que ele viveu, ele lutou para combater o capitalismo. E o capitalismo, de forma desonesta, utiliza a sua imagem para ganhar dinheiro. Para vocês
ter uma ideia do que é essa. Ou seja, o mito Che Guevara favorece mais o capitalismo do que o próprio homem Che Guevara. E é importante que se diga esses aspectos para as pessoas. E sim, ele foi um grandioso revolucionário que matou mesmo. Numa guerra, ou você mata ou você morre, porque numa guerra você não pode ter pensamentos que não deva matar pessoas, porque numa guerra você mata ou você morre, literalmente isso. E ele seria se ele fosse vivo, ele seria um cara do perfil do Mujica, como eu disse. E basicamente esses elementos que eu tinha que trazer para vocês, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos. E no mais, galera, vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para quem puder ajudar o crescimento do canal Ciências Humanas TV. Eu agradeço. E para aqueles que estão chegando agora, não deixe de acionar os sininhos, inscrever-se no canal e acionar os sininhos das notificações. E até amanhã, se o poderoso Deus assim permitir. E até mais, galera.